Eu gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus, professor, professora da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. E nós estamos aqui para estudarmos a 10ª lição desta série de lições sobre o livro do profeta Jeremias. E agora o título da lição diante de nós é A Prisão de Jeremias. E nesta lição eu vou estar lendo com você o comentário, a maior parte dele, e frisando algumas partes onde eu encontrei algo que nós podemos trazer para a realidade dos nossos dias, não é? E fazer esta classe mais vívida para as nossas vidas e dos nossos jovens. Então, a nossa lição na página 72 começa com a introdução. Primeiro tópico, a prisão de Jeremias. Primeiro subtópico, informações iniciais. A prisão de Jeremias é um tema que chama atenção tanto pela sua importância histórica como pela comoção diante do sofrimento de um profeta fiel. Eu vou fazer uma pausa aqui. Não tomei o meu tempo lendo o texto bíblico com você aqui, mas tenho certeza que você já leu o texto bíblico, como eu também já o fiz. Então, com certeza, nós temos que fazê-lo antes de começar a estudar a nossa lição. Sigo a leitura. A sua prisão se deu quando os babilônios se afastaram de Jerusalém por um tempo, para pelejar contra um exército egípcio. Este foi um momento angustiante, tanto para Jerusalém, que estava prestes a ser invadida pelos babilônios, como para Jeremias, que além de correr risco de perder a vida, tinha de lidar com o cumprimento de suas predições a respeito da destruição de seu povo. Judá não ouviu a voz de Deus e descansou na falsa sensação de que os babilônios não voltariam para atacá-la. E eu comecei a sublinhar essa parte aí, desde o descansou na falsa sensação de que os babilônios não voltariam para atacá-la, ao que Jeremias enviou um alerta ao rei de que eles não só voltariam, mas a destruiria. E essa foi a parte que eu marquei neste primeiro subtópico. Terminando o primeiro subtópico, nem mesmo depois de preso, o profeta alterou a mensagem, mas permaneceu fiel, sendo então colocado no átrio da guarda. Então nós vemos neste primeiro subtópico o primeiro contexto aí desta primeira prisão de Jeremias, que é como se fosse um alívio, aconteceu historicamente, para a sua nação. Jeremias estava profetizando o mal sobre eles, porque ele já havia profetizado o arrependimento da parte de Deus. Essa era a mensagem de Deus, nós temos estudado isso, né? Arrependam-se, porque se vocês não mudarem os vossos caminhos, se vocês não se arrependerem, então a destruição virá. E estava explícito, e Deus depois fez mais explícito, ainda mais claro, que viria por mão de Nabucodonosor, né? Por mão da Babilônia. E o que aconteceu neste momento aqui é que os babilônios deixaram, ou seja, saíram. A princípio, é o que eu sublinhei aqui, né? As pessoas ficaram aliviadas, desde o rei até a população, aliviados de que o mal já não estava cercando, ou seja, o perigo tinha terminado, eles estavam livres. Houve um alívio, talvez alguns até dissessem, Deus está no assunto, né? Deus nos libertou, fez o grande milagre. Mas a voz de Deus, por Jeremias, continuava sem estar alterada. Pelo contrário, ele diz, não se enganem, né? De que a Babilônia se foi, ela voltará e a destruição acontecerá. Porque a destruição pela Babilônia, quem vê de fora, quem lê a história, vai ver um fator histórico, mas para Deus e para o povo de Deus era a punição de Deus, porque o seu povo não quis dar ouvido à sua voz. Então, quando eu leio este trecho que eu sublinhei aqui, que eles descansaram numa falsa sensação de que o problema, de que o ataque, de que a punição, de que o juízo já não aconteceria, porque basicamente a palavra de Deus era: a Babilônia vai vir, vai destruir, vai vos levar cativos. E isso é o juízo contra o vosso pecado, a vossa escolha de um caminho de pecado. Ora, o juízo, a princípio, não existia mais. E hoje nós encontramos um meio evangélico que não está disposto a se lembrar do juízo vindouro que nós temos por Cristo Jesus anunciado, ele anunciou, e os outros livros do Novo Testamento também vão falar da mesma coisa, e trata-se da vinda de Jesus e a tribulação, ou a grande tribulação, o tempo de juízo com relação a todo o mundo que virá logo depois do arrebatamento da igreja.
Então, o arrebatamento da igreja não é para juízo, serão arrebatados aqueles que estão no caminho estreito, aqueles que estão no caminho da salvação, glória a Jesus, mas aqueles que, mesmo conhecendo a Deus, escolhem viver, não é uma queda num pecado, mas viver num caminho largo. Este caminho largo não leva à salvação, senão à perdição. Palavras de Jesus Cristo em Mateus capítulo 7. Ora, mas a pregação ou a lembrança ou o estudo sobre a vinda de Jesus e o que acontece da ira de Deus neste mundo, na humanidade, nós temos o relato maior no próprio Apocalipse, mas este derramamento da ira está predito em outros tantos livros na Bíblia Sagrada. Nós não queremos mais ouvir nem pensar sobre isso, é como Deus não fará, vamos pensar em outras coisas, isso não é a nossa prioridade. Quando nós lemos o livro de Jeremias e vemos essa situação, eu quero lembrar a você e a mim, para eles a vinda da Babilônia era a prioridade. O chamado ao arrependimento ainda era uma realidade. A vinda da Babilônia para a destruição era uma realidade. Da mesma maneira, hoje, o chamado ao arrependimento para que nós não entremos na tribulação, que diga de passagem, não há salvação para não gentílicos lá, e eu não vou fazer no meu caso aqui, há vídeos que eu já fiz de estudo sobre isso, e possivelmente no futuro faça outros, mas a porta para os gentios de salvação é a porta da graça, é a porta que Jesus abriu para a salvação pela fé, e ela se fecha com o arrebatamento da igreja, com o mesmo sentimento ilustrado da Arca de Noé, que a porta se fechou por fora porque Deus a fez. Então, o que eu quero lembrar aqui é que muitas vezes nós, nos dias de hoje, estamos descansados. Não queremos pensar confiados de que vai estar tudo bem, né? Não, a vinda de Jesus e grande tribulação, não vamos pensar sobre isso porque parece até que não vai acontecer. No entanto, vai acontecer. Nós lembramos aqui de uma história paralela, que foi a de Noé e do dilúvio, né? Deus mandou Noé construir aquela arca e tudo isso eu estou fazendo como parte do estudo mesmo, né? Eu tomei essas anotações aqui, porque, volto a dizer, o ponto deste subtópico é as pessoas descansarem numa falsa pretensão de que o mal não virá, o juízo de Deus não virá. E o dilúvio, no tempo de Noé, era o juízo de Deus, ok? E o arrependimento também estava. Veja que são todos uma mesma coisa. A porta do arrependimento, a porta do escape. Em Noé, Deus disse, faça a arca sim, e fale para as pessoas e chame as pessoas, quem quiser vir. Mas, fora a família dele, ninguém quis vir. A mesma coisa hoje, nós pregamos, e aqueles que desejem vir para esta arca, chamada Igreja do Senhor Jesus, estarão livres do dilúvio vindouro, que não é mais um dilúvio com água, como Deus assim o prometeu, mas da grande tribulação que nós encontramos na Bíblia. Então vamos ao segundo subtópico, a primeira fase da prisão de Jeremias. Zedequias foi um rei indeciso e contribuiu isso diretamente para a prisão de Jeremias. Diante da decisão do povo em confiar na própria força e não em Deus, o profeta Jeremias advertiu a nação aí eu sublinhei isso aí, fugir do engano, como clara demonstração de que eles não conheciam a Deus nem ao seu juízo. Então, estamos no mesmo contexto, a conversa, as profecias, as prioridades que agora divergiram de uma Babilônia que estava em cima deles, e agora esta Babilônia sumiu, este exército não está ali. Agora as profecias é Deus, provavelmente, né? Deus está conosco, está tudo bem, vamos esquecer deste assunto. Confiaram nas próprias forças, em algum momento eles confiaram no próprio Egito, no entanto, a palavra de Deus seguiu a mesma. E Jeremias teve a coragem, graças a Deus, a ousadia de ser este porta-voz da verdade, né? Então eles advertiram, Jeremias advertiu a nação a fugir do engano, mostrando com isso que as pessoas estavam enganadas, que não conheciam a um Deus que prometeu e vai cumprir a sua promessa. Nós muitas vezes nos comportamos como se o nosso Deus fosse como nós. Mas a palavra de Deus não volta vazia, sem cumprir o seu propósito. Deus não desiste da sua promessa. Aquilo que ele falou, né, que disse que ia fazer, ele vai fazer. Aleluia. Ele deu sempre nessas três circunstâncias que nós falamos, o escape através do arrependimento, tanto no tempo de Noé, como no tempo de Jeremias,
como no tempo que nós vivemos da graça, há o caminho do arrependimento, que seria o escapar da punição do juízo. No entanto, se nós não falamos de um Deus que vai julgar, de um Deus de juízo, de um Deus que não julga, só ama, este Deus não é o Deus da Bíblia. Isto prova que nós não conhecemos a Deus. Irmãos, isso é forte. Porque nós estamos vendo um evangelho proliferado no mundo e ganhando força de um Deus que não julga. E esta palavra de Jeremias vem forte para nós neste dia, nos lembrar que Deus ama e diga: escapem, saiam do caminho da perdição, aceitem o meu caminho. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa que hoje. Para quê? Para não entrarem em juízo. O juízo contra o pecado, contra Deus. Então, hoje, nós falamos de Cristo, nós falamos de um caminho, venha para Deus, mas que está desconectado da pregação sobre o pecado, que é o que vem separar o homem de Deus, e sobre um juízo vindouro que vai acontecer, como no tempo de Jeremias também. Então, a verdade é que muitos estão vindo a um caminho de um Deus ou de Deus que eles não conhecem. E para conhecer a Deus não é tão difícil, basta lermos esta palavra. Então, igrejas que ensinam os seus membros a lerem a Bíblia, têm estudos baseados em textos e textos bíblicos, como pela graça de Deus nós temos, aleluia. Tem escola dominical, tem estudos que não são um textinho bíblico, um versículo e toda uma apresentação de psicologia, de filosofia, de entendimento para um novo caminho profético, isso. Não, irmão, chega disso em nome de Jesus. Para conhecer o Deus verdadeiro, nós precisamos voltar à única revelação de Deus para nós, e trata-se da palavra de Deus. Eu vou saltar o demais deste subtópico, porque este era o comentário que eu tinha para este subtópico. Vou para o terceiro, na página 73. A segunda fase da prisão de Jeremias. A primeira fase da prisão de Jeremias foi um calabouço, que se trata de uma prisão subterrânea, fria e escura. Em seguida, o rei permitiu que o profeta ficasse no átrio da guarda, uma parte do palácio, uma prisão mais branda e sob a vigilância dos soldados. Finalmente, Jeremias foi lançado em um calabouço, e é o que indica que se tratava de uma espécie de cisterna, ou um reservatório de águas, mas que só tinha lama, o que tornou essa prisão bem mais terrível para o profeta, com certeza, né? A segunda fase da prisão de Jeremias se deu nesse calabouço, sem água ou comida. Ele foi acusado de trabalhar contra Judá, e essa foi a parte que eu sublinhei, desde ele foi acusado, toda essa frase que se segue, tá? Ele foi acusado de trabalhar contra Judá e ter desanimado o povo com a sua mensagem de arrependimento e alerta sobre a invasão de Nabucodonosor. E eu vou dizer aqui que no primeiro tópico, eu vou frisar aqui para você que no primeiro tópico, nós falamos do juízo vindouro, né? No caso, lá era Babilônia. E aqui seria a tribulação, mas escapariam da tribulação ou aqueles que forem arrebatados, né? Muito bem. Então, no segundo subtópico, nós falamos daqueles que não conhecem a Deus, né? Não conhecem um Deus que julga. E no terceiro tópico, nós vamos ler essa frase aqui agora. Ele foi acusado de trabalhar contra Judá e ter desanimado o povo com a sua mensagem de arrependimento e de alerta sobre a invasão de Nabucodonosor. E aí eu me pergunto, no contexto dessa lição, em que contexto chamar ao arrependimento constitui-se trabalhar contra o povo de Deus? Ou hoje, contra a igreja? Vou repetir. O que Jeremias estava falando, a voz de Deus por Jeremias era: arrependam-se dos vossos caminhos. Tornem-se
para Deus, para o caminho de Deus, para a verdade de Deus, para a santidade de Deus. Irmãos, não era uma coisa impossível, era largar os ídolos. Era deixar de ser injusto contra os seus próprios irmãos. No caso aqui, todo mundo era judeu lá em Israel. Se você olhar as palavras na prática, porque a gente fala de pecado, 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 mas Deus menciona os seus pecados. E o pecado mais forte para Deus é um Deus que agiu em favor desta nação, com milagres, com poder, com coisas tão grandiosas, eles traírem a Deus adorando a outros deuses, abertamente. Iam para o templo, faziam o sacrifício, iam em suas casas, e até dentro do templo, você vai ver Ezequiel mostrando isso, né? Deus revelando a ele, dentro do templo, tendo imagens, irmãos, fazendo-se incenso e orações a deuses pagãos. É disso que nós estamos falando, neste contexto aqui, ok? Mas a palavra de Deus era arrependam-se. A palavra que João Batista pregou foi arrependam-se. A palavra que Jesus pregou foi arrependam-se. A palavra que Paulo pregou foi arrependam-se das vaidades que ele chamava, que são os ídolos, ao Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. O chamado ao arrependimento é o chamado ao lugar da vida eterna, ao lugar de Deus. Quando é que isso é desanimar o povo? Quando é que essa palavra significa desanimar? Ora, parece um absurdo, mas hoje a mesma realidade. Muitos livros do reino, o reino que está entre nós, ele diz, olha, vamos pregar o reino de Deus, que é paz, que é alegria, que é amor. Mas não precisa falar de arrependimento. Isso é um segundo, terceiro estágio. Vamos pregar as coisas boas, vamos fazer os sinais, vamos operar milagres, vamos falar de coisa boa, vamos profetizar o bem, vamos sair pela rua espalhando Jesus e declarando Jesus em todo mundo. Irmãos, que é isso, pelo amor de Deus? Que evangelho é esse? Aí alguém vai dizer, mas para ter Jesus não precisa se arrepender dos pecados? Ele vai dizer, não, você está desencorajando. As pessoas precisam vir por outro caminho, por outra mensagem, depois que estiverem aqui, bem estruturadas. Então a gente pode falar disso. Irmãos, aonde nós estamos que nós não conhecemos o beabá do evangelho? Mas aquilo que nós estamos lendo aqui que aconteceu no tempo de Jeremias é hoje. Eu estou sendo chamada de desanimadora do povo de Deus. Se eu tomar o lado daqueles que dizem, olha, Jesus está aqui, a porta está aberta, mas o caminho de entrada chama-se arrependimento. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa renunciar ao mundo e ele vai te receber. E a vida que é melhor. Não só é melhor nele aqui, aleluia, mas a garantia maior, porque o prêmio maior, a graça maior, o ganho maior de vir para Cristo não está neste mundo. O evangelho do reino que eles estão pregando está neste mundo. O evangelho da Bíblia está no vindouro, está no céu. É diferente? É completamente diferente. Escute, por favor, é outro. Aleluia. Então, tá aqui, aconteceu. Eu vou deixar alguns textos aqui. Lucas 23 e 14, eu vou ler com vocês, baseado neste terceiro subtópico, né? A mensagem aqui seria essa de desanimar o povo, desanimar, acusação, né? O povo, com a palavra de arrependimento. Arrependimento não é desanimar o povo, é mostrar o povo para o caminho de Deus, não é meu. Não é meu, mas é o caminho de Deus. Aleluia. Lucas 23, 14. Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que examinando na vossa presença, nenhuma culpa das que acusais acho neste homem. Quem é essa pessoa que está falando aqui? Quem sabe? Lucas 23 e 14. Isso mesmo, é Jesus. Então, Jesus foi acusado de pervertedor do povo. Aqueles que levaram ele perante Pilatos e Herodes, né? Disseram, vocês me acusaram, este homem vocês acusaram como pervertedor, ou seja, enganador do povo. E eu examinei na vossa presença e não achei nenhuma culpa nele. Mas ele foi acusado, Jeremias foi acusado, né? Como nós falamos aqui.
de estar trabalhando contra o povo de Deus. Ele não estava. Ele queria que nada disso acontecesse, mas era a voz de Deus, a verdade de Deus. João capítulo 7, versículo 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Então Jesus também falaram isso aqui dele, olha, João capítulo 7, versículo 12. Então não foi só Jeremias que foi acusado de enganador por chamar ao arrependimento, por trazer esta mensagem de Deus. Jesus também foi. Vamos deixar um outro texto aí, que no caso é a pessoa de Paulo agora, né? 24, 5 a 16, um texto longo, na verdade podia até ser maior, mas que vai esclarecer isso aí. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, e por isso o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Versículo 7 em diante, mas sobrevindo o tribuno Lísias, nulo tirou dentre as mãos, com grande violência, mandando seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo examinando poderás entender tudo de que o acusamos. Então aí estavam os acusadores contra Paulo, dizendo o quê? Que ele é um sedutor, ele é um promotor de sedições entre os judeus, tá vendo aí? Ou seja, um enganador, um agitador de multidões, né? Versículo 9 em diante. E também os judeus o acusavam, dizendo serem essas coisas assim. Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu, porque sei que já vai para muitos anos que dessa nação és juiz. Isso é Paulo falando com ele, né? Com tanto melhor ânimo, respondo por mim, pois bem pode saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém a adorar. E não me acharam no templo falando com alguém, nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Tampouco podem provar as coisas que agora me acusam. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho, com C maiúsculo, ou seja, o evangelho de Jesus Cristo, que eles chamam de seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto estava escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam de que há de haver ressurreição dos mortos, assim dos justos como dos injustos. Então, qual era a pregação de Paulo? A pregação de Paulo era o caminho, o evangelho de Jesus Cristo. Ok? Que eles chamavam de seita, e ele disse, eu não fiz barulho, chamei gente, não fiz bagunça, não fiz sedição. Agora, quero dizer que no caminho, no evangelho de Cristo, eu creio. Por que eu creio? Ele disse, porque as escrituras que nós, como judeus, cremos, dá testemunho dele. Ou seja, eu aceitei, eu conheci, porque eu reconheci como certo. Porque as escrituras dão testemunho deste caminho, a mesma coisa. Por que é que nós sabemos que o caminho que nós estamos ensinando é correto? Por que não este outro? Exatamente por causa das escrituras. E a última coisa que ele falou aqui, que também é importante, né? A questão da ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos, irmãos, fala daquilo que nós estamos falando aqui. Fala de eternidade, tá? Vou colocar aqui a palavra eternidade. Se os mortos não ressuscitarem, irmãos, não tem pra quê, não precisa ser santo, não precisa ter problema, não precisa ter Jesus, não precisa ter nada. Se quiser ser cristão, seja, se não quiser, não seja. Se os mortos não ressuscitam, irmãos, já dizia Paulo, capítulo maravilhoso, profundo, capítulo 15 de Coríntios, né? 1 Coríntios. Não faz diferença nenhuma, irmãos. Se os mortos não ressuscitam, você pode ser o que quiser. Não precisava de Jesus, tudo isso, essa história foi à toa. Mas se os mortos ressuscitam, irmãos, significa que nós temos uma vida eterna muito maior do que este curto período que nós vivemos aqui. E aí, a verdade de Deus, porque esse negócio de ressurreição de mortos é uma coisa estranha, esquisita, não é da mente humanista, não é da filosofia humana, é de Deus, é quem acredita na palavra de Deus, ok? Quem acredita na palavra de Deus acredita na ressurreição dos mortos. E se você acredita, significa da palavra de Deus que existem só 2 lugares para estar. E, volto a dizer, inventores de conversa por aí, no meio evangélico, tem demais. Mas eu estou falando da Bíblia.
Só existem dois caminhos, é céu ou inferno. Então, esse assunto de ressurreição dos mortos é extremamente importante. E chamar ao arrependimento não é desanimar, irmão, chama-se salvar, chama-se amar alguém. Quando nós chamamos para sair do mundo e dizer, venha para o caminho de Deus, para este caminho, o evangelho de Cristo, nós não estamos odiando, nós não estamos querendo o pior para eles, nós não estamos enganando, nós estamos mostrando o único caminho da salvação. Segundo tópico. A prisão fechada, portas abertas. Primeiro subtópico, a ação de Deus apesar da oposição. Não vou ler porque eu não tenho comentários sobre isto. Segundo subtópico, uma porta aberta na prisão. Jeremias, eu estou na página 74, tópico 2, subtópico 2. Jeremias estava preso, mas Deus se apresentou e falou-lhe a sua palavra por 2 vezes. Foi por ocasião dessa segunda vez que Deus convocou o profeta a clamar, com a promessa de que o responderia e anunciaria a ele coisas grandes e firmes. Na condição de preso, Jeremias não podia encontrar as pessoas que desejassem, nem mesmo tinha liberdade de ir e vir, além de ter sido privado de outros elementos básicos da vida. As limitações dele não se aplicaram a Deus, que entrou onde estava o profeta e falou com ele. Vou parar aí, porque aí estão já os 2 lugares do meu comentário. Primeiro, quando Deus convoca o profeta a clamar, um texto muito conhecido nosso, Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei, coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, nós temos, junto com este tópico, uma palavra extremamente importante, que até o profeta foi instigado por Deus a fazê-lo. Escute, por favor. Clamor é o que o crente faz. Crente não declara, crente clama. Deus não diz, declare. Houve alguns momentos que Deus disse, fala, faça, em momentos específicos, em situações específicas. Mas, enquanto Deus permitiu ou gerenciou alguém, não foi a palavra declarar, mas dizer determinada coisa que ele diz, repita como eu estou falando, ou fale essa palavra, anuncie, principalmente porque foi num caso contexto de um profeta do Antigo Testamento. Por exemplo, do texto dos ossos secos, né? É um destes textos. Eu vou colocar aqui 4 textos em Salmos, e eu podia colocar 20. Quando nós vemos a realidade do clamor, quando nós vemos Paulo clamando, quando nós vemos Deus, como este versículo aqui fala, dizendo ao profeta, clame a mim. Porque quando nós clamamos, é mais do que orar. Rasga a alma de dentro para fora. É um pedido sem outra solução, sem outro lugar. Nós não temos aonde encontrar aquela saída e o crente clama a Deus. Quando a gente clama, nós estamos numa posição que nós devemos estar diante do nosso Deus. Uma posição de humildade, de dependência. Agora, este Deus Todo-Poderoso, ele diz, clama que eu vou te responder. Salmo 120, eu vou escrever aqui 4 versículos, você pode ler todos, eu vou ler só 2 por questão do nosso tempo aqui. Mas olha lá, Salmo 120, versículo 1. Salmo 141, versículo 1 e 8. Salmo 86, versículo 7. Salmo 107 e 6, ok? Então vamos ler 2 desses versículos aqui. Salmo 120 e versículo 1 diz, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Vou ler o último, 107 e versículo 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e o que Deus fez? E ele os livrou das suas necessidades. Então eu poderia ler todos esses e muitos mais, irmãos, e muitos mais. O segredo do crente com Deus é clamar. É clamar. O vocabulário de crente, irmãos, é clamar. Irmãos, estamos com problema, vamos clamar ao Senhor. E volto a dizer, o clamor é uma oração aquecida, é uma oração desesperada. É uma oração de quem depende só de Deus. Aleluias. Aleluias. E será que nós não vivemos tempo que nós precisamos clamar a Deus pelas nossas vidas, para a gente se manter como crente? Pelas nossas famílias, que estão rodeados de tanta podridão, de tanto mal, de tanta alienação, por um instrumento que está na mão, inclusive, dos nossos adolescentes, nossos filhos e às vezes até crianças. Será que não precisamos clamar pela realidade das nossas congregações, das nossas igrejas, da nossa denominação? Precisamos clamar ao Senhor. Aleluia. E a segunda coisa que eu marquei aqui
foi a frase que diz lá no finalzinho, né, da primeira coluna, depois o começo da segunda, limitações dele não se aplicaram a Deus, que entrou onde estava o profeta e falou com ele. Aí eu lembrei do Salmo de número 23, né? Ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, não é isso? Não temeria mal algum. Por quê? Por quê? Por quê? Aleluia. Porque tu estás comigo. Então, mesmo que eu estiver no vale da sombra e da morte, que é o que ele estava vivendo ali naquela cisterna de lama, eu não preciso temer, porque tu estás comigo. Paulo disse, no final da última carta que ele escreveu, ele disse, olha, eu fui julgado, ninguém estava comigo. Ninguém estava lá, nenhum amigo, nenhum irmão. Mas o Senhor não me abandonou, ele esteve comigo. Aleluia. E esta é uma realidade. Mesmo que as nossas circunstâncias, em favor do evangelho, pela verdade, possa parecer que nós estamos sozinhos e tudo e todos esteja contra nós, talvez no contexto da sua família, talvez até na sua congregação, né? Espero que não aconteça isso. Mas em acontecer, glória a Jesus, o Senhor está conosco. Terceiro subtópico, ainda na página 74. O profeta está preso, mas a palavra está livre. A palavra de Deus não depende das condições do mensageiro e a mensagem é do Senhor. Portanto, segue o seu curso, independente de qualquer coisa. Em cumprimento, a promessa feita a Jeremias de que velaria sobre a sua palavra para cumprir, e eu sublinhei isso, Deus trabalhou mesmo quando o profeta estava preso. Então, o que eu escrevi sobre este segundo subtópico aí, em verdade o segundo a gente já passou, né? Foi a palavra, o primeiro foi a palavra. O primeiro eu não usei, o segundo foi aclamar, e o terceiro seria isso aí. A obra, ou o agir, é de Deus. E nós somos só vasos. Vasos é para ser usado, é para carregar água, é para carregar óleo. É para ser usado. Não vale quase nada. A obra, o agir. Deus nos deu a palavra, Deus nos deu a vocação para trabalhar em algo que edifique a igreja. Deus nos deu o privilégio de evangelizar. Nós somos vasos. Mas a mensagem é dele e o cumprimento da mensagem, aleluia, é ele quem vela por ela. Então, o agir, o salvar, o quebrantar, todo o agir, o milagre, o cumprimento da profecia é de Deus. Nada pertence a nós. Nós somos vasos. Terceiro tópico e último do nosso estudo, a fidelidade de Deus, o povo e o profeta. Primeiro subtópico, uma mensagem que exige uma resposta. O texto de Jeremias 37:2 nos mostra que nem o rei, nem os seus servos e nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor. Como se não bastasse a rejeição, os desobedientes se iraram e trabalharam contra a pessoa do profeta, conforme visto anteriormente. Tal fato nos mostra que, aí eu sublinhei daí para frente, quando a palavra de Deus é entregue, aqueles que ouvem a mensagem inevitavelmente terão de dar uma resposta, seja positiva ou negativa. Ao ouvir a palavra de Deus, o homem se torna indesculpável. Então, primeiro subtópico aí, a palavra indesculpável. Indesculpável. Porque eles têm que decidir obedecer, submeter ou não, ok? Toda vez que a verdade é ensinada, toda vez que a palavra de Deus é anunciada, toda vez que este caminho é exposto a alguém, eu volto a dizer este, porque há outros parecidos, usando o nome de Cristo, usando o nome do Espírito Santo, usando inclusive sinais. Quando este caminho, quando a palavra de Deus ela é expressa e a pessoa conhece essa verdade, ele tem que decidir. Ou eu aceito isso ou eu rejeito. Eu digo, não. Talvez porque não creia, não acho que é verdade. E é por isso que quando a gente não ensina da nossa palavra, a gente não ensina dogma humano, a gente não ensina a nossa denominação, a gente não ensina a nossa igreja, a gente não ensina o meu e o seu caminho. Nós abrimos a Bíblia, nós lemos. Nós abrimos a Bíblia, e por isso é importante, professor, nós conhecermos. É por isso que é importante, professor, nós lermos as Escrituras na sala de aula. Não só o texto da revista, o texto da Bíblia, porque é ela que tem a autoridade de Deus.
E se alguém não quiser obedecer, não obedeceu o que foi do homem. Nem de um homem dotado, um homem de Deus que tenha escrito este material, baseado na Bíblia. Mas nós lemos o dele, que é baseado na Bíblia, graças a Deus por isso. Mas nós lemos as Escrituras também. Porque ela é a fonte de autoridade para as nossas vidas. Não podemos deixar de tomar este cuidado. Então a pessoa é decidir. E a mensagem básica? A mensagem básica é o quê? O arrependimento. Era a mensagem de Jeremias, não é assim? E a prova do arrependimento eram as obras de justiça. De justiça para com Deus, ou seja, não idolatrando, seguindo outros deuses, de justiça para com os homens. A lei de Deus, irmãos, tinha algumas coisas morais, porque determinadas coisas são abominações contra Deus, mas grande parte da lei é acerca de justiça, irmãos, de verdade, de ser justo uns para com os outros. E a prova do arrependimento é as obras que nós fazemos. Então, a mensagem central da palavra que a pessoa tem que decidir, escuta, por favor, é arrepender-se e praticar as obras do arrependimento. Porque se nós pregamos um arrependimento desconectado de obras de arrependimento, não houve arrependimento. Falar, como eu digo, em muitos púlpitos evangélicos de Deus, até da palavra santidade, mas sem relacionar, permitindo uma vida ainda em pecado, não houve arrependimento, irmãos. Capítulo 3 de João, texto conhecido nosso, né? 3,16 está lá, mas a gente vai começar um pouquinho na frente, do 19 ao 21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Então, a salvação, a luz e trevas, tem o fator espiritual? Sim, é espiritual. Mas nós reconhecemos isso através das obras. Ninguém que é luz faz obras das trevas, continuamente. E o que são obras das trevas? É aquilo que é pecado contra Deus. É aquilo que valoriza a carne e o mundo, que são nossos inimigos. E até coisas diabólicas, espirituais, de demônios que nós, dentro da igreja, no contexto da igreja, filhos, adultos, estamos lendo, estamos vestindo, usando, assistindo na televisão ou em qualquer lugar, que são de outros espíritos. Tudo isso é abominação contra Deus, é pecado. Mas está no contexto, muitas vezes, bem perto de nós. Então, aqueles que são da luz não têm, irmãos, não vivem, não colocam sobre si, não comungam com as trevas. E o fator diferencial não está no coração, irmãos. Para eu e você reconhecer, não está. É essencialmente no coração. É no coração. É no espírito, em verdade. É no espírito. Nós temos estudado corpo, alma e espírito, então é no espírito. Agora, se o espírito é de Deus e a pessoa está em comunhão com Deus, as obras, é por isso que lá em Gálatas diz as obras do espírito, o fruto do espírito são obras, e as obras da carne. Os frutos do espírito são evidenciados nas obras, no que a pessoa faz, no que a pessoa vive. E acabamos de ler aqui este texto de João. E vamos deixar um outro texto clássico sobre isso, Tiago, né? Tiago, capítulo 2, versículo 19 a 24. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então esse negócio de, vem para crer em Deus. Agora a nação vai ser de Deus, o mundo vai ser de Deus. Até os demônios, irmãos, creem em Deus. Está escrito aqui, eu não estou falando de mim não, por favor. Volto a dizer, quisera, irmãos, para mim, humanamente, carnalmente, muita coisa da palavra eu deixaria para lá.
mas eu não posso porque esta mensagem é de Deus. E Deus conta para bem de todos aqueles que ainda têm uma oportunidade, que nós sejamos fiéis para instruir, para compartilhar desta palavra. Aleluia! Desta palavra. Versículo 20. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vamos ler até o 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então, a fé é a porta de entrada para Deus. Aleluia! Nós ouvimos a palavra, a fé é gerada em nós cremos, nós decidimos crer, nós aceitamos e pela fé nós somos transformados. As obras dão testemunho da fé. As obras mostram aonde esta fé está. As obras provam que esta fé existe. Abraão foi provado em sua fidelidade, na fé neste Deus. Crê neste Deus, é o teu Deus mesmo? Então faz isso. E ele fez. Ele tinha fé. A fé o justificou. E as obras deram testemunho e trabalharam junto com a fé. Então essa é a mesma realidade, irmãos. Então uma igreja que fala de fé, vou mover e do mal, e declara, e cura, e faz, e acontece. Mover no mundo da fé, no mundo espiritual, tá muito bonito. Mas as obras têm que ser obras de Deus. E como é que nós vamos conhecer as obras de Deus se nós não ensinamos, se nós não aprendemos? Aonde, irmãos? Nas Escrituras. Se uma igreja leva o crente a ler a palavra de Deus, se uma igreja tem cultos de ensino, estudos, e que a igreja aprende a palavra de Deus, não um versículo um todo, não. Textos, aprende da palavra de Deus, o Espírito de Deus vai nos fortalecendo, nós vamos aprendendo o que é obedecer a Deus. E este é o caminho de Deus, este é o caminho de Deus. Bendita a escola dominical, que está morrendo no mundo. A escola dominical está morrendo no mundo. Eu moro nos Estados Unidos, não sei se eu já falei aqui na classe dos jovens, que é dos adultos já falei. Já quase não existe igreja que tenha escola dominical, em diversas denominações. A começar da nossa denominação, com o nome americano, né, os Assembly of God, já não tem mais escola dominical. Já não tem mais escola dominical. Então, que Deus nos guarde pelo sangue de Jesus. E eu digo isso, você pode dizer, mas se não tem, será que não é o melhor caminho? Não, irmãos. Se você vê a igreja hoje, a nossa Assembleia de Deus está, eu estou falando aqui nos Estados Unidos, estou falando da Assembleia de Deus americana, que não tem, vamos dizer, não está ligada à realidade da nossa igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, que também, eu não vou falar de todos os detalhes, não conheço todas as igrejas, enfim, e tudo, mas o que eu quero dizer é que todas aquelas que estão cimentadas na palavra vão estar mais fortalecidas em Deus. E aquelas que seguem um caminho com menos estudos, menos incentivo ao estudo e ao aprendizado da palavra, com certeza, porque não há outro caminho. Para isso, a palavra se fez carne. Aleluia. Aleluia. E esta revelação é o que de mais precioso nós temos para a glória do nome de Deus. Segundo subtópico, Deus e a sua palavra. Segundo a narrativa bíblica, é possível ver a preocupação do rei Zedequias ao perceber que as predições de Jeremias começavam a se cumprir. Isso o levou a consultar o profeta a respeito do futuro e o que eles haviam de fazer. Então, neste tópico, eu sublinhei essa frase aí, que o rei de Zedequias, né, começou a perceber que, parece que Deus realmente está fazendo isso, e chegou até a consultar o profeta em algum momento. Mas você sabe que desta realidade, o coração dele, a gente estudou isso na aula passada ou antepassada, o coração de Jeremias, o coração de Zedequias, não estava na verdade. Não queria isso. Ele foi consultar, ele tentou apaziguar, e essa é uma das coisas que alguns tentam. Alguns dizem, olha, esse pessoal quadrado e etc., esse evangelho
E até não falam com muitas... Eu encontrei pessoas, eu digo pessoas famosas, irmãos, aqui dos Estados Unidos, que falam e são ouvidos traduzidos no Brasil, porque eu já vi vídeos deles, de igrejas grandes, influentes, principalmente na área da música, que veio... Outra coisa, a origem deles, em termos de nasceu quando era crente, na sua história, né, vieram inclusive da Assembleia de Deus. Eu estou falando do contexto americano, então ninguém precisa ficar se sentindo mal, ok? Mas que hoje pregam um outro evangelho completamente diferente. Então, diz com muito, muito carinho, com muita distinção. A geração passada teve coisas boas e etc., mas lhes faltou isso. Tá aí. E este isso novo, essa visão nova, irmãos, não é bíblica. Mas para a gente saber, a gente precisa conhecer o quê, irmãos? A Bíblia. É simples. Mas quem de nós quer pagar o preço de ler a Bíblia? Neste canal, este ano nós fizemos a leitura da Bíblia em um ano. Tem lá 5 vezes por semana somente. Sábado e domingo você descansa. Tá em vídeo, irmão, precisa escutar. Não tem desculpa de alguém não ler a Bíblia. 20 minutos, a maioria dos vídeos é menos de 20 minutos. Alguns passam um pouco de 20 minutos. Por dia. 5 dias por semana somente. Mas se nós não conhecermos a palavra, nós não seremos capazes de discernir. Então, o coração, quando não está na verdade, quando não está nisso, entra nos seus próprios planos, mesmo que tenha o nome de Deus, de cristianismo, o que for. Que era o caso de Zedequias. Estou procurando, né? Quero apaziguar, tentar fazer as pazes. Essa é outra coisa, nós somos só todos um. Não, nós não somos um. Essa palavra é uma. Todos que estiverem nela, nós somos um num caminho. Falou de Jesus, é tudo um. Não, irmãos. Não, nós sabemos disso claramente. Muitos de nós que aceitamos a Jesus viemos de uma outra religião que falava de Jesus. E que nós confessamos que nós não tínhamos experiência com Deus. Nós não tínhamos a experiência da salvação. Nós criamos num Jesus completamente diferente, ainda que o nome dele era Jesus. Então não é uma mesma coisa. Glória a Deus. Terceiro e último subtópico, a fidelidade de Deus e a postura do profeta. É a segunda parte da página 75. Qual a reação de Jeremias diante das maldades de suas prisões e da indiferença do povo à sua mensagem? Interessante, né? A reação do profeta, coitado. A reação, como sente aqueles que tomam este lugar, a posição por Deus, pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, que eu só conheço pela palavra de Deus. Ele não desanimou, diz aqui o texto, né? Mas podemos ver 3 atitudes. 3 atitudes. 1, 2, 3. 3 atitudes suas que nos encorajam a continuar servindo ao Senhor, mesmo enfrentando lutas e perseguições. Primeiro, Jeremias não deixou de amar. Não deixou de amar. Segundo, não maltratou ninguém. Terceiro, continuou a combater os falsos profetas. Irmãos, lição de Deus pra gente aqui. De Deus, presente. Sempre vem no fim da classe, né? Não sempre, mas muitas classes acontece isso. Primeira coisa, Jeremias não deixou de amar as pessoas. Mas este amor, como é que é evidenciado um amor por pessoas que não estão conseguindo, não estão querendo, que estão inclusive te maltratando? Eu vou dizer, chama-se oração. Você está sendo perseguido, você está sofrendo, te veem mal, porque você está pela palavra. É o caso de Jeremias, ok? Caso de Jeremias. Estamos aplicando para nós. Se é o caso, se é aplicável para mim e para a sua vida. Incompreendidos, mas seguros que esta é a vontade de Deus, esta é a voz de Deus, esta é a palavra de Deus. Nós não podemos parar de amar as pessoas, mas este amor não é dizer, então venha como está e fique como está e deixa, porque isso não seria a palavra de Deus, seria trair a Deus. Ok? Então, o amar não é assim. Não é assim. Então, como é amar? Vamos orar por eles. Vamos interceder por eles. Vamos interceder porque Deus possa dar mais oportunidades, abrir os olhos
permitir em nome de Jesus, e este amor, esta intercessão que Jesus fez pelos seus, fez por Jerusalém, fez pelo seu povo. Paulo fazia. Nós somos chamados a amar, no sentido de continuar, né, falando a verdade, porque quem fala a verdade ama. Enganar é que é obra daquele que não ama. E orar por eles. Segundo, não maltratar a ninguém. A justiça, isso aqui é importante para nós hoje, irmãos. Ai, meu Deus. Nós nos indignamos contra igreja tal, contra partido tal, contra situação tal, contra pessoa tal. Irmãos, a justiça pertence a Deus. A justiça pertence a Deus. Nós, como crentes, não somos chamados a fazer justiça. Não, irmãos. Não está em nenhum lugar dessa palavra aqui, não. A justiça pertence a Ele. Então, nós não maltratamos porque não cabe nem por palavras. Crente bíblico, que segue a Jesus, discípulo de Jesus, não maltrata com palavra. Nem com atitude, nem com coração, nem com nada, irmãos. Não é que nós não sentimos reação a pessoas que são malignas, às vezes cheias até de espírito maligno, aqui, desculpe falar a verdade, estamos no meio pentecostal, nós sabemos que isso é uma realidade, se você tem experiência ou não disso, mas é difícil, às vezes a gente tem reação por dentro, né? Mas nós intercedemos por dentro, o sangue de Jesus tem poder, Senhor, liberta esta vida, tá aí. Porque nós queremos o bem desta vida. Mas maltratar, dizer mal, xingar, querer o pior para ele, não. Eu quero que ele seja liberto pelo sangue de Jesus. Mas estão fazendo, estão perseguindo a nossa igreja, ok? A justiça pertence a Deus. Eu vou ficar no meu lugar com o Senhor, eu vou ficar esperando no Senhor, vou ficar clamando ao Senhor, e Ele é quem vai fazer justiça na hora certa. Ou nós cremos e vivemos esta palavra, ou nós não estamos no lugar onde Deus quer para nós, porque esta palavra é a revelação de Deus. E por último, continuar a combater os falsos. Como que se faz isso? Como que faz isso? Através do ensino. Então, eu e você, professor, quando temos a coragem, a ousadia de falar palavras como essas na nossa sala de aula, e tem que falar, porque, olha, escuta falando. Muitos estão se alimentando na nossa igreja, no nossa escola dominical, estão assistindo culto na nossa igreja, estão dizendo, não, estão cobertos, não tem problema não. Mas durante a semana eles estão assistindo pregação, estão escutando música de outra fonte. Eu não estou nem falando do mundo, não, estou falando deste novo evangelho que eu já falei aqui e vou continuar falando. Porque a palavra de Deus nos chama, a decisão de Jeremias foi ser fiel pela palavra de Deus e a minha decisão é ser fiel combatendo o mal, como ensinando a verdade. Pronto. Eu não vou xingar ninguém, eu não vou brigar ninguém, eu não vou dizer que ninguém, eu não vou procurar mal na vida da pessoa, necessariamente, para poder dizer, olha, tá aqui a prova. Não, irmãos. Mas eu vou continuar ensinando a verdade, a aleluia da palavra. E é assim que a gente combate os falsos profetas, em nome de Jesus, que estão a todo lado. Parece que se multiplicaram, né? Com essa moda maligna, que não é moda, não é moda. Mas nos parece isso, né? Proliferação dos apóstolos e profetas. A gente vai trazer um estudo em breve sobre isso. Mas, questão para todo lado, a verdade tem que ser ensinada. Segunda, a verdade tem que ser pregada. Então, se você não é pregador, é alguém que ensina, como eu, continue ensinando, mas ore por aqueles que pregam. Porque a igreja precisa ouvir a verdade. Pregada, ambas ao povo de Deus. Nós não pregamos ao mundo. Nós anunciamos o evangelho ao mundo. Pregamos no sentido do evangelho, né? Do caminho estreito, caminho de Deus. Arrependimento é a porta, é a maneira de entrar, né? Tá, isso aí já falamos. Mas pregar no sentido dessas coisas, esses esmiuçar, num certo sentido, da realidade de Deus, né? Nós temos que ensinar ao povo de Deus. A mensagem para o mundo é de vir. É de deixar o pecado e vir para Cristo. Essa é a mensagem de Jesus. Eu estou falando aqui, até nesse momento, eu estou falando, ai meu Deus, será que eu não estou errando aqui? A mensagem de Jesus é essa, né? A igreja, ela é ensinada no caminho de Deus. De fora você tem que vir para o caminho de Deus. Ele pode conhecer, ele pode assistir alguns cultos antes. Claro, claro.
sem problema nenhum, porque a palavra, em verdade, vai alimentar o seu coração. Mas para combater os falsos profetas, diga de passagem, eles atuam mais, na verdade, dentro da igreja do que fora. Os de fora não se importam com Deus nem com esses profetas que se digam de Deus ou não. Para eles não faz diferença. Mas o problema é que nos últimos dias, disse Jesus, disse Paulo, disse Pedro, disse João, que a marca maior seria a proliferação do falso ensino, dos falsos profetas na igreja. Na igreja. E como combater isso? Nós temos que continuar a combater. Ensinando a palavra de Deus. A palavra não é nossa, a revelação não é nossa, a verdade não é nossa, mas ela está aqui para nós. Que Deus nos dê um coração, em nome de Jesus. Já vamos caminhando para o fim do ano, né? Um coração de volta a amar a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a ler a palavra de Deus. Que Deus ajude você, professor, na sua sala de aula. E eu espero que essa aula tenha sido uma bênção para vocês. Seja você também usado por Deus, em nome de Jesus. Amém.